Olá, amigos. Eu sou Maria Aparecida e esse é o canal Mediunidade Clínica, onde nós conversamos sobre a sensibilidade do ser. Vamos lá? E muitos são os caminhos que a gente tem do conhecimento, não é? Então você tem, imagina que o conhecimento seja uma pirâmide, aonde você tenha o rumo da ciência. E a parede da ciência, ela leva até o ápice, aonde ela vai, aonde ela pode. São os conhecimentos feitos através da identificação, da pesquisa, da medição. Tudo tem método, né? E tudo é feito bem racionalmente. A alma, você já percebeu, não é tema da ciência. A arte, quando você fala de arte, o dom, a pintura, a música, por exemplo, né? Aí você vai para a arte sacra. Ora, a arte sacra, então a arte também é um rumo que o conhecimento, é uma estrada do conhecimento que pode levar até o ápice da pirâmide, e você vai pensando que a arte se presta mais à religiosidade. Quantos temas artísticos você já viu falando da alma, falando de religião, a arte sacra? E não para por aí. Você tem o conhecimento filosófico, não é? E esse conhecimento da filosofia, aquela história de que você gosta do saber, você gosta de conhecer coisas, ama o conhecimento, busca as causas, né? E quem busca as causas é aquele que tem, assim, uma certa noção da própria ignorância. Eu não sei tudo, então eu busco conhecer. E a filosofia é esse rumo que leva lá para cima da nossa pirâmide do conhecimento, a busca pelo saber. A pessoa gosta, então ela está buscando, ela quer chegar até mais o alto. E ainda você tem aqui um outro caminho, o caminho da revelação, que também leva lá para cima. E como que é a revelação? Nossa, aí a revelação já é uma outra história, né? O conhecimento revelado. Como que é essa história de conhecimento revelado? O conhecimento revelado é aquele que você tem através como é que quando você fala revelação, assim, você lembra de revelar uma fotografia, não é? Então, e todos esses conceitos que a gente tem, o caminho da revelação, aonde se apresenta uma coisa para você, o caminho da mediunidade é um caminho da revelação, o caminho daqueles que fazem a predição, a previsão, são conhecimentos revelados. E todos esses caminhos são vozes que a alma utiliza para que nós possamos conhecer um pouco mais. É como ela se faz presente a nossa consciência através da arte, da revelação, da filosofia. Muito embora muitos filósofos eles não aceitem nem discutir sobre o tema da alma, tudo aquilo que não pode ser visto e testado. Então tem filósofo que aceita, tem filósofo que não aceita, mas isso é comum a todos, porque você tem muito cientista que ele é um cientista, faz mensuração de tudo, mas ele sabe lá pela revelação da própria essência dele que tudo teve um início, que nada começa do nada. Então, você vê que à medida que essa pirâmide vai indo para cima, tudo vai se estreitando, vai diminuindo a distância entre um conhecimento do outro, né? E lá uma vez um aluninho me perguntou, tia, o que é a alma, né? E os alunos maiores, não só os aluninhos, os adultos também perguntam o que é a alma, como você acredita. E eu respondo que eu escolho acreditar, porque a crença é livre. Então eu escolho acreditar que a alma é a minha parte divina, né? Numa analogia, você pode pensar assim que nós somos centelhas do Criador, como se o Criador se repartisse e desse para a gente
um pedacinho dele, assim como as células do corpo são um pedacinho nosso, o menor pedacinho com vida, nós também somos um pedacinho do Criador, somos centelhas do Criador. Daí a ideia, gosto também da ideia do uno diversificado, o um que se diversificou, o um que se fez muitos, né? Gosto da ideia de que a alma é um investimento feito pela natureza no ser. A pessoa está lá, ganhou, a natureza investiu na unidade, e ao investir nessa unidade, a natureza então faz o indivíduo, a criatura, leva a vida para o singular, é a célula da singularidade da humanidade, a célula, a singularidade do corpo, a alma, a singularidade do divino na humanidade. Assim a gente vai abrindo cada pedacinho, vai entendendo um pouquinho mais, e esse universo grande que se fracionou foi ficando um pouco para cada um, e cada um tem um nível de sensibilidade, então cada um escolhe o que quer crer, e disso que ele crê, ele escolhe o que expressar, porque muitas vezes você sabe que uma pessoa ela acredita piamente, mas dependendo do lugar onde ela está, ela nem expressa que ela acredita em Deus, porque isso não é científico falar de Deus, então a pessoa fica quieta. Então veja, a crença é livre, a expressão é livre. Eu escolhi falar destas coisas porque eu gosto disso, eu escolhi crer que a alma é um Deus embrionário em mim, portanto, a minha alma está em desenvolvimento, é uma coisa que não tem limites. O Deus tem limites? O Criador tem limite? Não tem. Então, a gente, sabe, tem uma centelha disso dentro da gente. Ai, Aparecida, mas isso não é científico. Isso não é científico, mas a ciência, como é concebida, ela está limitada ao raciocínio humano. E tudo que está limitado ao raciocínio humano, está limitado ao raciocínio humano. Então, cada um tem um tanto de inteligência, tem um tanto de sensibilidade e usa essa sensibilidade aqui para perceber. Então, a alma, no meu entender, ela é maior do que qualquer definição intelectual que você tenha, não é? O intelecto pertence à alma. Não o intelecto pertence à alma, né? Então, ele é uma parte da alma, e aquilo que ele enxerga, bem, ele enxerga, e aquilo que ele não enxerga, uai, nem tudo que o nosso olho não consegue ver é inexistente, porque as palavras são frágeis para abarcar a verdade sobre a alma. Aparecida, mas a religião diz isso ou diz aquilo. Também cuidado, porque a alma é maior do que qualquer religião enquanto instituição. Acredito muito no religare, no retorno desta alma, no elo de ligação com o Criador. Agora, cada representante de cada religião, de cada seita religiosa, de cada instituição religiosa, diz o que lhe foi ensinado. Agora, a alma, para cada um, em cada seita, é a vertente de vida em cada um. E vida é mais do que definição intelectual, se há de convir comigo, né? Que a vida é maior do que o conhecimento que nós temos sobre a própria vida. A vida é maior do que qualquer religião, a vida é maior do que qualquer igreja. Então, vida, lá, como que a gente entende vida? Vida é movimento, né? Então você tem aquele movimento do planeta, aquele movimento da galáxia, aquele movimento do ser pequenininho, aquele movimento dentro do átomo. Vida é tudo isso, abarca tudo. Vida é movimento, e essa vida que é movimento, ela é ação, ela é instinto, ela é sentimento, ela é intuição.
E tudo isso faz parte da alma. Você não vê o sentimento, você vê uma ação que expresse sentimento. O sentimento em si você nunca viu. Um sentimento com duas perninhas andando por aí. Você nunca viu a intuição andando por aí. E tudo isso você sabe que está na sua alma, tudo isso você sabe que existe, né? A vida é instinto, a vida é libido, a vida é energia. Quando nós nascemos, a vida já estava aí. E a gente vai partir, a vida vai continuar por aí, né? Olhando para trás, né, um pouco com os olhos da filosofia, quando a gente encontra lá nos caminhos outros da Grécia, né? Entrando no campo grego, o Platão, o grande Platão, lá atrás, bem antes de Cristo, ele já falava da alma e ele distinguia doenças, doença do corpo e doença da alma. Então hoje você traz isso para cá na nossa linguagem, com o nosso saber, como foi filtrado no nível que o conhecimento da gente alcança, pensar em doenças, doença da alma. Tem coisa que você não tem no corpo, não está estampado no corpo, mas você sabe que a pessoa não está legal, que a pessoa está doente. Então, se a gente estiver pensando, por exemplo, naquela pessoa que está muito abatida, aquela pessoa que está muito assim, está muito difícil, está muito triste, está muito com ausência de ânimo, está muito desanimada, muito sem alma. E isso a gente chama de depressivo, aquele que está sem ânimo, aquele que está sem alma. Então, quando nós estamos deprimidos, nós podemos dizer que nós estamos com o nosso espírito abatido, nós estamos desanimados. Desanimados quer dizer que você está sem alma, que a gente perdeu a energia. Isso que você pega, né? E você vai e faz e aquela coragem, aquela fé de levar você para diante na jornada. Parece que você perdeu isso. E quando você perdeu isso, você está desanimado, está sem alma, está deprimido, chegou no fundo do poço. Oh, chegou no fundo do poço, meu Deus! Mas chegar no fundo do poço também tem vida. Você chegou no fundo do poço? Então retorna. Ai, Aparecida, esse seu jeito de dizer as coisas, né? Não, é só, chegou lá no fundo do poço, é retomar, volta, quem foi, volta. Mas isso não é tão fácil assim. Eu sei, não disse que é fácil, eu disse que é opcional, que do mesmo jeito que você foi se afastando da alma, você vai se aproximando de novo. E você vai entendendo isso. A humanidade foi acordando para isso, não é? Lá atrás, a fé na tribo era bastante primitiva e o cidadão sai daquele pensar primitivo e atravessa a busca do conhecimento, então ele bate lá na busca cartesiana, na busca da ciência, que vê aquilo que é possível ver no mundo material. E depois chega na perspectiva do holos, né, da integração. Ai, eu gosto dessa história da integração, gente, conhecimento integrado. Sabe aquela fala, eu e o Pai somos um, vai ficando cada vez mais compreensível, né? E esta é uma fala que mostra desde há muito tempo, eu e o Pai somos um, que o sagrado permeia tudo, que o divino permeia tudo, e tudo é tudo. Desde o tempo lá do hermetismo, muito antes de Jesus, já se falava disso também. Quer dizer, sempre teve alguém que conseguiu perceber um pouco dessas coisas. E a gente vai descobrindo aos poucos que integrar, que perceber, que ver estas coisas, você vai tendo uma busca pelo seu espírito, pelas coisas que estão para além da matéria, né? E nessa busca pelo espírito, o que aparece primeiro é o nosso psiquismo. É como se você estivesse lá no primeiro andar, aí você tem que subir uma escada para ir para o segundo andar. Como é essa história de subir escada e ir para o segundo andar? Então, lá embaixo, a vida
material. Aí você entra pelo psiquismo, você já começa a entrar numa dimensão que não é tão mensurável, não é tão concreta assim, mas você sabe que existe, porque você sabe que existe pensamento, sentimento, alegria, raiva, você sabe que existe todo esse universo. Então, você fica olhando e nós, com relação ao divino, nós falamos do divino, pensamos o divino, sentimos o divino. Tem gente que tem medo de Deus, tem gente que ama a Deus. Sentimento é psiquismo, não é? Amando, temendo a Deus. Tem gente que intui. Nossa, minha intuição diz, não é? Que intuímos o divino, rezamos para o divino, conversamos com o divino, pedimos coisa para o Pai do céu. Ai, meu Deus, dá uma dor de barriga, corre lá e vai pedir as coisas para o divino. Então, você percebe que nós temos uma busca, a gente tem alguma coisa lá, né? Que esse falar do divino, temer, intuir, ver, amar, rezar, pedir, olha lá, rezar, pedir, sentir, são funções psíquicas. Então estou aqui no mundo material, aí cheguei no mundo psíquico e a partir desse mundo psíquico eu vou mais adiante. A partir do mundo psíquico nós vamos mais adiante e então e aí, como que a gente vê a alma nesse universo psíquico? Olha, se a gente for através da psicologia analítica, a gente vai encontrar o que o Jung falou. E o que o Jung falou? Ele disse, deixa eu ver se eu consigo lá colocar na tela lá atrás, porque agora estou gravando sozinha, uma dificuldade, não sou capaz de nada. Não sou capaz de ver nada, faço tudo errado, começo 200 vezes, mas não tem importância. O Jung dizia, ao que ele dizia, o que é o conteúdo que interessa, isso eu sei, né? O Jung dizia que a nossa alma, ela é um complexo funcional do nosso psiquismo. Aparecida, ai que difícil, um complexo funcional do psiquismo, não entendi nada. Então vamos traduzir, como que é isso, né? É um agrupamento das nossas estruturas que estão aqui dentro, as nossas estruturas funcionais, né? E quais são as estruturas funcionais? A nossa atenção, a nossa percepção, a memória, o pensamento, a linguagem, a emoção, o sentimento, a nossa intuição, tudo que está aqui nesse universo psíquico, esses são os nossos processos psíquicos e um complexo, uma junção de todas essas funções psíquicas, ele chama de alma. Então, alma é um complexo funcional da psique. Ele usava isso se referindo a esse trabalho, a essa organização psíquica, a essa estrutura psíquica. Mas às vezes ele usava a alma da mesma forma teológica que nós usamos e que a igreja usa, não é? Então a gente vai conversando um pouco sobre isso, vai discutindo, e você sabe que lá na escolinha da tia Cida, na escolinha da tia Cida a gente fala as coisas, a gente pesquisa, a gente lê, a gente pergunta, a gente envia alguma solicitação, a gente participa, e você sabe que na escolinha da tia Cida, ela sempre fala assim que o desenvolvimento do ser, o seu desenvolvimento, o meu desenvolvimento, o desenvolvimento é pessoal, é individual. E aí, esse desenvolvimento requer a sua participação. Ninguém vai se desenvolver por você, ninguém vai crescer por você. Hoje nós ficamos por aqui, nós vamos nos despedir, mas ficamos com a promessa de, no nosso próximo encontro, trazer de novo esta fala sobre a alma. Tem um montão de coisa para falar. A gente vai falando um pouquinho de cada vez. Fica com um abraço grande. Até o nosso próximo encontro.